Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É uma alegria poder estar com você mais uma vez e compartilharmos esse estudo do Vem Segue que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos estudando Doutrina e Convênios, dos versículos 22 até o 35. Eu faço muito bem-vindo a todos os novos inscritos no canal. Toda semana a nossa classe ela cresce assim visivelmente. Eu sou muito grato por estarmos juntos e podermos juntos nos alegrar com o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado a todos vocês que compartilham essa videoaula com seus amigos. Peço a você que possa pensar em alguém da sua ala, de sua estaca, algum amigo, e compartilhe. Convite para ele se inscrever no nosso canal do YouTube e fazer parte deste grupo de estudo tão maravilhoso. Eu estava pensando, eu fiquei várias horas lendo esses versículos, são 13 versículos que separei para hoje. E tem muita coisa para falar, então eu fui lendo, ponderando, e depois eu percebi que eu havia lido muita coisa e aprendido muitas coisas. E então eu fiquei pensando assim, por que é importante que as pessoas saibam dessas coisas? E aquilo veio um sentimento assim, na minha mente, no meu coração, eu fiquei ponderando, e eu escrevi aqui algumas coisas. Por que é importante nós estudarmos Doutrina e Convênios 29, dos versículos 22 ao 35? Eu separei 3 coisas. Primeiro, quão glorioso é o plano de salvação de nosso Pai Celestial. Segundo, quanto nosso Pai Celestial e Jesus Cristo querem nos ajudar a receber a vida eterna. E terceiro, que pessoa especial você é por estar neste momento vivenciando o plano de felicidade, o plano de salvação de nosso Pai Celestial. E é uma honra para mim poder compartilhar alguns pensamentos com você hoje, tá bom? Quero que vocês saibam que eu tenho assim, um sentimento de amor por todos vocês, irmãos, irmãs, em suas famílias, e como é bom viver o Evangelho e de saber que tem mais pessoas que, como nós, vivem o Evangelho, tá bom? Vamos começar. Doutrina e Convênios, no capítulo 29, começando no 22. Antes de começar, eu quero que vocês saibam que eu coloco um positivo assim, né, em todos os comentários. Mas teve um comentário do irmão Giovanni Ricardo Donati Antunes. Ele é de São José dos Campos, é um amigo de já 35 anos, eu conheci quando ele era bem jovem. E ele fez 2 perguntas. Primeiro, irmão, quando começar o milênio, não vai acontecer uma ressurreição? E essa ressurreição é conhecida como a manhã da ressurreição. Então, o início do milênio vai acontecer a primeira ressurreição, também chamada de manhã da primeira ressurreição, tá bom? Vamos começar aqui então. 22. Aí, um abraço, o Giovanni. Giovanni é muito ativo, ele comenta muitas coisas, é um grande amigo. Abração aí para você e sua família. Vamos no 22. E também, em verdade vos digo, que quando terminarem os 1000 anos e os homens novamente começarem a negar seu Deus, então pouparei a terra, mas por pouco tempo. Então nós vamos ter um período que é chamado de milênio, de 1000 anos, e neste período as pessoas vão viver em retidão. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui um pouquinho. Mas depois desse período haverá um período em que as pessoas, os homens, vão começar a negar novamente a Deus. E daí virá o fim, tá bom? No 23. E virá o fim, e os céus e a terra serão consumidos. E passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra.
que significa isso? O que o Senhor quis dizer com haverá um novo céu, uma nova terra? Será que nós vamos para outro lugar? O que significa isso? Muito simples. No início do milênio, a terra vai passar por uma transformação e ela vai se tornar uma terra paradisíaca, semelhante ao reino terrestrial onde Jesus Cristo vai poder habitar. A mesma condição que existia antes da queda no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Diz as Escrituras que quando as pessoas orarem, imediatamente vai ser dado o que elas pedirem. Imagina que época extraordinária, né? Muito bem, essa é uma transformação da terra. Uma outra transformação acontecerá no final do milênio. Daí tem aquele espaço, que nós já comentamos, e daí verá o julgamento final, né? E esta terra é um ser vivo, e ela cumpre as leis de Deus. E ela passará por um processo, e ela vai sofrer uma nova transformação e se tornará o reino celestial, onde os filhos exaltados de nosso Pai Celestial vão poder viver. E então, duas transformações, uma antes do milênio, estado paradisíaco, uma depois do milênio, reino celestial, tá bom? Vamos lá. E daí ele continua essa revelação que o Salvador deu a Joseph, né? E um grupo de irmãos que estavam com ele, e diz assim no 24: pois todas as coisas velhas passarão e todas as coisas tornar-se-ão novas, sim, o céu e a terra e toda a sua plenitude, tanto homens como animais, as aves do céu e os peixes do mar. Daí continua lá no 26. Mas eis que em verdade vos digo, antes que passe a terra, e ele está se referindo àquela segunda, né, transformação no tornar o reino celestial, Miguel, meu arcanjo, soará a sua trombeta, e então todos os mortos despertarão, pois suas sepulturas serão abertas, e eles surgirão, sim, todos. Então, Miguel vai tocar a trombeta. Quem é Miguel? Miguel é Adão. Miguel é Adão. Adão, na vida pré-mortal, antes de existir nessa terra, era chamado de Miguel. E daí ele fala também aqui Miguel, né? E ele fala assim, meu arcanjo. Arcanjo, né? É um título dado aos anjos de Deus. Então, Miguel, ele era o anjo principal. Aquele que primeiro foi ensinado todas as ordenanças e tudo mais. Muito bem. E aqui, uma coisa maravilhosa, olha como é maravilhoso esse plano de nosso Deus, né? Porque ele fala assim, ó, que vai acontecer uma ressurreição, né? E fala assim, ó, e os justos serão reunidos à minha direita para a vida eterna. Olha que coisa extraordinária. Quando for começar o milênio, todas as pessoas que viveram o Evangelho, que amaram a Jesus Cristo, que quiseram seguir o plano do nosso Deus, o que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar e se encontrar com Jesus Cristo, que virá em glória. No milênio, as pessoas que vão viver aqui na Terra, lembra que eu comentei que a Terra passaria por uma situação paradisíaca? Só os justos vão viver aqui na Terra durante o milênio. E essas pessoas, interessante que vão ter aqueles que seguem a Jesus Cristo e aqueles que são os honrados da Terra também vão suportar e vão viver aqui, tá bom? E a obra missionária será intensa aqui, muito intensa. E as pessoas que vão receber a vida eterna, enfim, que vão ressuscitar, elas vão ao encontro do nosso Deus, Jesus Cristo, e olha o que acontece. Elas não vão viver durante o milênio junto com os mortais, mas elas vão, como Jesus Cristo também não vai estar aqui todo o tempo, mas essas pessoas ressurretas, espero que nós estejamos lá, vão poder estar aqui vindo e dando orientações, instruções. Uma das coisas que acontecerá durante o milênio é que os templos vão trabalhar de dia e de noite. Diz assim que virá uma pessoa com o nome de 1000 ancestrais e dará para dizer, olha, faz o trabalho por esses e depois te trago mais. Coisa fantástica, né? Muito bem. Então essa é a obra que vai acontecer durante o milênio. As pessoas vão estar vivas aqui, mas não haverá mais morte. Pensa assim, ó. Nós vamos falar sobre isso mais adiante no domingo que vem, mas
a mãe que tem o seu bebê, ele vai crescer e ele vai chegar até a idade de 100 anos. E daí a morte vai ser quase que instantânea, vai morrer e ressuscitar, e daí vai ser arrebatado do céu, porque não vai habitar aqui. Uma outra coisa muito interessante, muito maravilhoso, glorioso mesmo, eu fico pensando em todas as pessoas no mundo que perderam suas crianças ainda na infância, né? E que passaram por toda esta dor. Mas com a ressurreição, por ocasião da ressurreição, seus filhos vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar na forma de crianças. E então eles vão crescer até que seu corpo esteja na mesma estatura do seu espírito. Não é fantástico? Que a mamãe, o papai vão poder cuidar de seus filhos. É maravilhoso o plano de Deus. Muito bem. Mas daí nos versículos ali do 27, né, até o 29, olha só o que fala. Primeiro fala uma partezinha assim: os justos serão reunidos e à minha direita para a vida eterna. Daí volta ali e continua depois. E os iníquos à minha esquerda. Envergonhar-me-ei e reivindicar, deixa eu ler de novo. Envergonhar-me-ei de reivindicar perante o Pai. Portanto, eu lhes direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E agora, eis que vos digo que nunca, em tempo algum, declarei de minha própria boca que eles voltariam, pois onde eu estou, eles não podem vir, porque não têm poder. Às vezes, quando os talentos têm a impressão assim, na ressurreição, né, vão vir os que vão ser exaltados e o resto vai tudo para o inferno. Não é isso, não. Aqui, o Senhor está se referindo ao seguinte: ó, nós sabemos que durante, né, a ressurreição vai ter aqueles que vão herdar a vida eterna, vão ressuscitar com o corpo para herdar a vida eterna, outros vão ressuscitar com o corpo para ter o reino terrestre e outros o celeste. Mas o Senhor está falando aqui daqueles que se tornaram filhos da perdição, que fizeram assassinatos em massa, que negaram ao Salvador depois de o conhecer. Aí eles não vão poder habitar na presença de Deus, e vai ser o único local onde não vai ter glória. No reino celeste, no terrestre, celeste vão ser graus de glória. Mas tudo que está sendo ensinado no Evangelho de Jesus Cristo é para preparar as pessoas para a vida eterna. Tá bom? Vamos lá. Não é maravilhoso isso? Vamos continuar lendo no versículo 31. Pois pelo poder de meu Espírito criei-as, sim, todas as coisas, tanto espirituais como físicas. Primeiro as espirituais, depois as físicas, o que é o começo de minha obra. E também primeiro as físicas e depois as espirituais, o que é o fim de minha obra. Falando-vos no 33, falando-vos para que compreendais naturalmente, mas para mim mesmo minhas obras não têm fim nem começo. Mas isso vos é dado para que compreendais, pois me perguntastes de comum acordo. E finalizando no 34. Portanto, em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena, nem a homem algum, nem aos filhos dos homens, nem a Adão, vosso Pai, a quem criei. Então, o que está te ensinando aqui? Que para o Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, tudo é espiritual. Nenhum mandamento foi carnal, sensual, natural, mas tudo foi espiritual. Agora, nós estávamos discutindo, eu e minha esposa, sobre este assunto, né? Primeiro as espirituais, depois físicas, depois as físicas, depois as espirituais. O que quer dizer isso? Pensa assim, ó, o Doutrina e Convênios, lá no 50, ele fala que, no princípio, né, nós éramos inteligências, coeternos com Deus. De alguma forma que nós não conhecemos muito sobre essas inteligências, e os profetas também não falaram sobre isso, tá bom?
Mas de alguma forma que nós desconhecemos, nosso Pai Celestial fez com que nós, essas inteligências, recebessem um corpo físico e fossem geradas espiritualmente por nosso Pai Celestial, de uma maneira que nós não entendemos ainda, e nós fomos filhos espirituais de Deus. Tudo bem? O que acontece? Todos nós éramos filhos espirituais de Deus, e foi apresentado o plano de salvação, plano de felicidade, que nós poderíamos voltar, passar por um processo e voltar à presença de nosso Pai Celestial como seus filhos, possuindo um corpo eterno, como Deus tem, cheio de glória, cheio de luz. Todos que nascemos na Terra aceitamos com muita alegria participar deste plano. Com o nascimento aqui na Terra, físico, né, nós nos tornamos mortais. Então o Senhor estava falando de espiritual e físico só para nós entendermos. Porque nós não conseguimos entender todas as coisas. Aí o Senhor falou espiritual e físico, só para nós entendermos. Então, primeiro éramos filhos espirituais de Deus, e chegamos aqui na mortalidade, né? Quando recebemos o corpo, nos tornamos mortais. Vamos morrer, e quando vier a ressurreição, durante a mortalidade, o que sustém a vida é o sangue. O sangue que flui por todo o nosso organismo, reconstituindo órgãos, células e tudo, suprindo de oxigênio, suprindo de todas as coisas, o sangue sustenta a vida. Na ressurreição, o nosso corpo ele terá a mesma forma do nosso espírito. E o espírito que vai sustentar o corpo. E nós seremos, então, imortais e eternos, aqueles que receberem a vida eterna, tá bom? Mas a ressurreição, ela vem para todos os filhos de Deus, para todos que nasceram aqui nesta terra. Muito bem. No 35, para encerrarmos. Eis que lhe permiti que fossem seu próprio árbitro, e dei-lhes mandamentos, mas nenhum mandamento terreno lhe dei, porque meus mandamentos são espirituais. Eles não são naturais, nem físicos, nem carnais, nem sensuais. Muito bem. Daí falando sobre arbítrio, né? Você já viu as pessoas falando sobre livre-arbítrio? Você sabe o que quer dizer o livre-arbítrio? Na verdade, livre-arbítrio não é um termo das Escrituras. Você pode ler todas as Escrituras, você não encontrará lá a palavra livre-arbítrio. Você só encontrará arbítrio, como está escrito aqui no versículo 35. Eis que lhe permiti que fosse seu próprio árbitro, que está escrito aqui, tá? Então não existe a palavra livre-arbítrio. O presidente Boyd K. Packer, ele foi presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, um apóstolo do Senhor. Ele viveu nos anos de 1924 até 2015, uns poucos anos que o presidente Packer faleceu. Ele nos ensinou e explicou sobre isso. Ele fala assim, abre aspas, estas palavras das Escrituras, podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado, Moisés 3,17, apresentaram a Adão e Eva e a sua posteridade todos os riscos da mortalidade. Na mortalidade, os homens são livres para escolher, e cada escolha produz uma consequência. A escolha feita por Adão fortaleceu a lei da justiça, que exigia que o castigo pela desobediência fosse a morte. Enviou-se um Redentor para saldar o débito e libertar os homens. Esse era o plano. Uma expiação foi feita por toda a eternidade e para sempre. Ela nos concede a anistia da transgressão e da morte, se apenas nos arrependermos. O arrependimento é a cláusula de escape para tudo isso. É a chave com a qual podemos abrir a prisão pelo lado de dentro. Temos essa chave nas mãos e o arbítrio para usá-la. Como a liberdade é divinamente preciosa, não resta dúvida de que o arbítrio humano é extremamente valioso. Lúcifer, de maneira astuta, manipula nossas escolhas, enganando-nos em relação ao pecado e suas consequências.
com seus anjos, ele nos tenta para que sejamos indignos, até iníquos. Mas ele não pode, nem em toda a eternidade, com todo o seu poder, destruir-nos completamente. Não sem o nosso próprio consentimento. Se o arbítrio tivesse sido concedido ao homem sem a expiação, teria sido um dom fatal. Fechar aspas. Eliarona de julho de 1988. Irmãos, olha como o plano de nosso Pai Celestial é maravilhoso. Para virmos a esta terra, nós aceitamos o plano de salvação. A prova de que você é uma pessoa tão especial é que você nasceu aqui nessa terra. Aqueles que seguiram Lúcifer não têm um corpo mortal e não estão aqui na terra, fisicamente como nós, só em espírito. E quando foi apresentado o plano para nós voltarmos à presença de Deus, passarmos pela mortalidade, ganharmos o corpo e voltarmos à presença de Deus, nós tínhamos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós nos alegramos com isso. Só que aqui na terra foi nos dado um véu de esquecimento. E muitos de nós, eu, vocês, todos nós, em algum momento da vida, acabamos escolhendo nos afastar de Deus. Mas nosso Pai Celestial, que nos ama tanto, sabia que a penalidade para quem não quisesse viver os mandamentos, que não quisesse viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, a penalidade era a morte, o afastamento de Deus. Mas daí o nosso Pai Celestial providenciou um Salvador, que é Jesus Cristo. E sempre que nós nos arrependemos e voltamos o nosso coração para Jesus Cristo, a expiação tem efeito sobre nós. Não é maravilhoso esse plano que permite que nós, pessoas tão imperfeitas como eu, como você, possamos nos arrepender, voltar nossos corações para Jesus Cristo, ser herdeiro de tudo que o Pai Celestial tem e sermos como Ele? Isso é maravilhoso. E eu queria que você soubesse que você é uma pessoa tão especial. Você está vivendo agora o plano de felicidade. Continua vivendo o Evangelho. Muitos de vocês talvez pensem assim, irmão André, eu sou tão falho. Irmãos, todo dia eu oro a Deus, nosso Pai Celestial, pedindo que me perdoe, porque eu sou falho. Todos somos, não se preocupe, faz parte da mortalidade. Mas nós temos que estar no caminho, temos que estar nos esforçando para viver em retidão, nos aproximar de Deus, nos aproximar de Jesus Cristo e aprender sobre eles. Talvez muitos de vocês tenham passado por alguns dissabores durante a vida. Pode ser filhos com problemas, às vezes separações, às vezes não casou, tantas e tantas coisas. Mas lembra, você tem todas as oportunidades. Você fez convênios com Deus quando se batizou, de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, de ser uma testemunha dele. E nosso Pai Celestial vai honrar esse convênio. Não importa qual a situação agora, se você está vivendo sozinho, se tem sua família, se tem problema com netos, enfim. Não posso determinar todas as provações que cada um passa. Mas o que eu quero te convidar é, continua firme nos convênios que você fez com nosso Pai Celestial Jesus Cristo. Continua firme. O plano é maravilhoso. A ajuda que recebemos vem do próprio Salvador. Isso é maravilhoso. Bem, essa é a aula que eu queria compartilhar com você hoje. E muito obrigado por ter assistido até o fim. Obrigado pela vida reta e por todas as coisas tão boas que você faz. Tenha um ótimo dia. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.